Agora vamos estudar como habilitar o painel de animações, como ordenar e configurar as animações dentro do nosso tempo desejado. Vamos lá? Na aula passada nós trabalhamos um pouco sobre animação. Nesta aula também eu vou explicar um pouco mais sobre animação e como configurá-la de uma maneira bem atrativa que fique bem perceptível aos olhos de quem está assistindo. Eu tirei todos os efeitos da animação para que nós possamos inserir todos novamente para trabalharmos o painel de animação. Primeiramente vou clicar aqui no título, selecionar a caixa de texto, vou na guia Animações. Quando eu clico na guia Animações, vindo aqui no grupo de animação, vou clicar aqui nesta seta, vou escolher um efeito de entrada, o efeito surgir. No segundo texto, vou selecionar a caixa de texto, também vou escolher o efeito surgir. Ok. E agora, no grupo Animação Avançada, eu vou clicar aqui no botão Painel de Animação. Clicando no botão Painel de Animação, você vê que nosso slide fica pequeno e abre aqui do lado direito esse painel de animação, me mostrando o efeito 1 e me mostrando o efeito 2. E aqui dentro eu vou configurar toda a minha animação. Você pode perceber que dentro aqui do painel de animação eu tenho o botão Reproduzir a partir de e tenho aqui um mouse, significando que ao clicar com o mouse vai ser executado o efeito, e também um outro aqui. E cada vez que eu clico no efeito, veja que aqui tem uma setinha. Se eu clicar aqui nesta seta, eu tenho opções de trabalhar com esses efeitos. Como está marcado aqui ao clicar com o mouse, por isso que aparece o símbolozinho do mouse. Tem a opção aqui de iniciar com o anterior, que ele inicia o efeito juntamente com o efeito anterior, ou então iniciar após, que ele executa o primeiro efeito e depois o segundo efeito quando terminar o primeiro, certo? Então aqui eu tenho essas opções. Vou dar um clique aqui fora e você pode ver que tem um retângulo aqui verde dentro de cada efeito. Isso aqui significa o tempo de cada efeito. Para que eu possa configurar o primeiro efeito e dar um intervalo de tempo para configurar o segundo efeito, eu posso vir aqui, ó. Ainda na guia Animações, arrastando aqui para o lado, você pode ver aqui na parte de intervalo que eu tenho a opção aqui, ó, ao clicar com o mouse, aquela mesma do botão direito, a duração do efeito e o atraso. Clicar aqui nessa seta após o anterior, com uma duração de 1 segundo e com atraso também de 1 segundo. Você pode ver que esse retângulo verde ele afastou um pouco mais para a direita. Por quê? Porque eu dei um atraso de 1 segundo e ele ficou como o segundo efeito e o primeiro efeito ficou aquele que era o segundo. Eu vou tirar o após o anterior, vou deixar eu clicar com o mouse, vou clicar aqui no segundo efeito, que é esse aqui, e esse eu vou escolher a opção após o anterior. E agora eu vou colocar o efeito aqui de 1,5 segundos, com atraso de 1 segundo. E você pode ver que é primeiro executar esse e depois o outro. Agora eu posso reordenar a animação. Vou clicar aqui no primeiro efeito, vou mover antes e ele sobe. Tirei o zoom para que você possa visualizar aqui como vai ficar no slide. E veja que ele está como primeiro e primeiro, certo? Só que o primeiro vai ser esse aqui, bem-vindo ao PowerPoint, com a duração dele de 1 segundo e vai ter um atraso para que seja exibido o segundo efeito. Vou clicar aqui em reproduzir. Veja aqui, bem-vindo ao PowerPoint, tem um atraso e aí entra o segundo efeito, certo? Então lembrando que esse retângulo verde aqui é o tempo do efeito. Você pode vir aqui com esta seta, quando você coloca a seta na borda direita ou na borda esquerda, você pode aumentar e diminuir o tempo. Clicando com o botão esquerdo do mouse, segurando e arrastando para a direita, você move esse tempo, certo? Clicando também nesse outro aqui, você move. Se você colocar a seta e lá aparecer uma seta de 2 pontas com 2 barras, aí sim você pode clicar, segurar e aumentar o tempo. Você pode ver que está mostrando lá em cima 2.8, 3.0 e assim por diante. Então só vai aumentar o tempo quando aparecer essa seta dupla com barras duplas. Se você colocar o mouse e aparecer somente uma seta dupla, ele vai mover. Para que você possa aumentar o tamanho, tem que aparecer as 2 setas com as 2 barras. Ok? Então assim também eu configuro o tempo. Posso configurar se eu quero ele depois do efeito, mais ou menos no meio ou antes,
e assim por diante você configura a sua apresentação, seus efeitos para que eles fiquem bem organizados. Para que você possa remover um efeito, você pode fazer o seguinte: clicando aqui nesta seta, tem a opção de remover, ok? Você pode selecionar ele aqui e teclar a tecla Delete no seu teclado, certo? Vou clicar aí nesse aqui e apertar o Delete no meu teclado. Só que às vezes eu preciso que um efeito entre, e quando eu tiver terminado de falar sobre aquele determinado objeto ou texto, eu quero também que tenha um efeito de saída. Então nós vamos fazer isso agora. Vamos clicar aqui em Bem-vindo ao PowerPoint. Vamos inserir o surgir. O surgir ele vai ter uma duração de 2 segundos, ok? Agora, para que eu possa adicionar um outro efeito dentro desse mesmo título, com ele selecionado aqui, ainda na guia animações, aqui ó, na animação avançada, eu venho aqui ó, em adicionar a animação. Quando eu clicar em adicionar animação, ele vai me abrir os mesmos efeitos. Como eu já coloquei um efeito de entrada para que o meu texto entre, agora eu vou escolher um efeito de saída, rolando a barra para baixo. Vou escolher esse efeito aqui, ó, sair. E esse efeito aqui, com ele selecionado aqui, eu vou aplicar a mesma duração de 2 segundos. Vou deixar ao clicar com o mouse, para que ele saia ao meu comando no teclado. E escolhendo esse aqui, eu vou dar um pequeno atraso de 1 segundo. Certo? Ou então eu posso clicar aqui e arrastar para o lado. Vou deixar aqui. Ok. Vamos aqui no modo de exibição de leitura. Ao meu comando no teclado agora, apertar aqui para a seta para a direita, aparece o efeito do texto. E aí eu explico sobre o que eu quero falar sobre aquele texto ou objeto. E com outro comando no teclado, ele vai aplicar o efeito de saída. Então vocês puderam ver, vou apertar aqui o ESC para que volte ao normal. Eu apliquei 2 efeitos para um objeto só. Então quer dizer o quê? Que eu posso aplicar um efeito de entrada e ao mesmo tempo, ao clicar com o mouse ou algum comando no teclado, eu posso aplicar um efeito de saída. Lembrando que essas opções de efeitos ele pode ser aplicado tanto a texto como imagem ou qualquer objeto dentro do PowerPoint. Basta selecioná-lo e aplicar o efeito para ele. Eu vou trabalhar aqui com formas. Vou clicar aqui em formas e vou escolher aqui uma seta. Cliquei nela, agora vou selecionar segurando o Shift, clicando e arrastando. Ele forma uma seta perfeita. Ela já vem com uma cor padrão, posso ver aqui em preenchimento. Clicando nesta seta, escolher uma cor para que eu possa mudar. Isso. E agora com esta seta aqui, eu posso escolher um outro tipo de efeito que eu ainda não mostrei. Então vou aqui em animações. Nesta seta aqui da animações e virei aqui nesse botão mais trajetórias de animação e aqui eu escolho trajetórias de efeito. Então eu vou fazer o seguinte: eu posso escolher a opção círculo, pentágono e assim por diante. E rolando a barra para baixo você pode ver aqui várias opções, tem funil, tem mola, tem espiral e assim por diante, certo? Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos adicionar aqui uma opção para a esquerda, que é como se fosse um efeito de entrada, só que movendo ele para a esquerda. Vou clicar aqui na opção para a esquerda e vou clicar em OK. E você pode ver que apareceu uma segunda seta atrás e um ponto vermelho e um ponto verde, indicando que eu posso configurar. Colocando o mouse aqui no ponto vermelho, eu posso aumentar a distância da seta de uma para outra, ou diminuir, ou movimentar para cima ou para baixo, como ele vai se mover. Ok? Vou deixar essa seta para a direita e agora eu vou clicar no botão visualizar. Vai aparecer primeiro o efeito de entrada, agora o efeito de saída e o efeito da seta agora. Isso. Aí você pode perceber como é que funciona um efeito de trajetória. O efeito de trajetória ele não vai aparecer como um efeito de entrada e nem como um efeito de saída. Ele vai apenas mover o objeto que está dentro da apresentação para um outro determinado local. É para isso que serve o efeito de trajetória. Eu posso vir aqui na seta ainda, tem mais efeitos de trajetória. Posso clicar aqui em mais efeitos de trajetória. Tem várias outras opções. Aí, de acordo com o que você desejar, você escolhe o movimento e visualizando o efeito que desejar. Certo? Clicando em visualizar, vai mostrar aqui primeiro os efeitos. Antes, o efeito saída e agora o efeito da seta.
Isso. Caso você já queira visualizar o efeito sem precisar visualizar os outros, é só você selecionar aqui, clicar aqui nesse botão a partir de, porque ele vai reproduzir somente o efeito que está selecionado. Eu clico aqui e vejo que ele também tem uma setinha aqui, ó, e uma seta pontilhada acompanhando o movimento que a seta vai fazer. Aí você pode pegar, arrastar para o lado, você pode aumentar o tamanho da trajetória. E agora eu vou clicar aqui em reproduzir a partir de. E aí, ó, ele aumenta a trajetória, aumenta o tempo e aí sim você pode modificar de acordo com o que desejar. Então esse aqui é mais um efeito de trajetória. Lembrando que podemos trabalhar esses efeitos dentro de um texto, imagem ou objeto, que é a nossa forma aqui, ok? Então, pessoal, é para isso que serve o nosso painel de animação e animações avançadas, para que nós possamos configurar nossas animações e deixar uma apresentação bem atrativa. Até a próxima, pessoal!